Então, quando que eu devo procurar um advogado trabalhista? Como empregado, isso é uma questão sempre recorrente na vida. Você deve geralmente procurar ele quando você vai dar início ao teu contrato de trabalho, para ele justamente revisar e olhar ali, não, está tudo certo, as cláusulas parecem corretas, a empresa fez a sua admissão corretamente. Claro, isso raramente vai acontecer. Mas então vamos lá tratar no pior das hipóteses. O que geralmente acontece? Na rescisão. Então, você recebeu o comunicado de rescisão, procura um advogado e manda ali, olha doutor, tá aqui meus olerites, tá aqui o meu TRCT, meu termo de rescisão, e ele vai dar uma olhada para ver se falta algo, se está tudo pago, se tem alguma coisa que está meio esquisita, porque o advogado é que nem o médico. Você vai lá com uma dor e ele vai te analisar como um todo, né? Ele precisa ver o corpo todo. Assim, o advogado tem que ver o contrato todo. Então, não adianta só ir com uma dúvida, mas eles estão fazendo esse desconto aqui. Bem, um desconto só não resume o contrato inteiro, mas a gente precisa sempre ver o que está acontecendo como um todo ali naquele contrato, quantas horas extras a pessoa fez, qual que é a função dela, qual que é o ramo da empresa, o que são essas coisas que definem o contrato. Isso são questões que realmente o advogado trabalhista vai conseguir orientar e verificar da melhor forma. A mais dramática de todas sempre é a justa causa. Nossa, levei uma justa causa. Tá, mas por quê, né? Calma. Então, como advogado, eu te digo que a justa causa não é bem assim, como tudo, né? O advogado diz que nada é bem assim, tudo depende. Então, vamos lá. Você precisa ter algumas formalidades a serem seguidas. Então, primeiro tem que receber aquele documento, aquele papel, dizendo por que foi dado essa justa causa, tem que ter os motivos, tem que ter a narrativa, tem que ter o caso ali por escrito, não pode ser só verbal, e tem que dizer a linha que está sendo aplicada a justa causa. Está lá na CLT, as alíneas, tem que estar escolhido algumas delas. Enfim, mas não me deram esse documento, não sei o que aconteceu, não está essa narrativa. Então, essa justa causa vai ser inválida. E claro, quem vai avaliar isso é o advogado trabalhista. Então, antes mesmo da gente entrar no mérito, se a justa causa foi válida ou não, a gente tem que avaliar os requisitos formais. Então, se eles não forem cumpridos, sinto muito, a justa causa pode ser revertida. E também tem a questão, que nem eu falei, do mérito, né? O que de fato aconteceu, se aquilo foi cabível, uma justa causa. Eu levei uma justa causa porque eu apresentei um atestado. Não vai ser válida. Eu faltei 3 dias. Pois é, foi excesso. Eu bati num colega do trabalho. Pois é, aí você pode receber uma justa causa. Uma coisa também que a gente vê muito ali nos olerites, que acaba sendo meio confuso, são as horas extras. Horas extras e banco de horas. Então, a jornada de trabalho, ela tem formalidades também a seguirem. Então, ela é 44 horas semanais, com 2 horas extras adicionais. Mas eu estou fazendo 5 horas por dia a mais de hora extra. Então, tá errado. Isso é excesso de jornada. Então, de novo, isso o advogado trabalhista vai conseguir avaliar. Só de olhar o olerite ele já vai ver. Então, é isso que eu quero dizer. Coisas que naquele contrato de trabalho parecem normais, naquela relação parece normal, o advogado trabalhista vai poder dizer o que de fato é certo e o que de fato é errado. E assim, nada é inventado. Tudo está escrito na lei, tudo de acordo com os julgados dos tribunais. Banco de horas também. Mas eu compensava as horas. Isso também é uma questão muito controvertida. Na verdade não é controvertida, mas criam bastante controvérsia, no sentido de não tem formalização daquele contrato. Então, banco de horas, para ser válido, tem que ser por escrito, tem que ter algum documento dizendo que aquele banco de horas existe. Pode ser o acordo individual, que é o trabalhador com o empregador, ou o acordo coletivo, que é com o sindicato. Então, lembrando que o acordo individual é de até 6 meses e o acordo coletivo pode ter um prazo maior que esse. O trabalho em escala também é algo que, com certeza, o advogado trabalhista vai conseguir te ajudar. Por quê? A escala tem que ser respeitada. Então, não pode ser 12 por 12 por 12 por 12. É 6 por 1, 5 por 2, e tem que ser respeitado aquilo que está escrito na lei. Então, de novo, quem vai avaliar isso é o advogado trabalhista. E também pegando o gancho aqui da escala, os domingos e feriados também. Feriados é trabalho remunerado 100% da hora e o domingo também. Então, lembrando que você tem banco de horas, você trabalhou domingo e feriado, você tem que folgar 2 dias e não só um, porque o feriado e o domingo trabalhado valem em dobro. Então são todas as coisas que você vai acabar se atentando depois que conversar com o advogado trabalhista. Acúmulo e desvio de função. Muitas vezes, infelizmente, não tem acúmulo de função, porque o empregador
tem bastante liberdade de determinar, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, desde que aquilo esteja dentro da competência do trabalhador. Então, o acúmulo mesmo são coisas que são muito distintas daquela contratação dele ou as aptidões dele. Eu fui contratado para fazer financeiro. Mas você está fazendo orçamentos. Isso está dentro da tua capacidade. Você está fazendo compras. Isso também está dentro das suas capacidades. Estou indo fazer depósito no banco. Isso é trabalho de office boy. Não é. Isso também é questão de financeiro. Então, são todas coisas que está dentro da capacidade da pessoa, geralmente não é o que ela faz habitualmente, mas ela tem que obedecer ao empregador. O que não pode acontecer é a pessoa que foi contratada para o financeiro, de repente está consertando o telhado do prédio que está a empresa. Isso não pode. Aí também tem a questão dos intervalos, e os intervalos eles interferem nas horas extras, eles interferem também muito no banco de horas, porque se o banco de horas, para o banco de horas ser válido, tem que ser respeitado o contrato de trabalho. O que é respeitar o contrato de trabalho? Fazer a jornada certa de 8 horas e pagando 2 horas adicionais no dia. Quer dizer, no caso seria compensado, mas não pode extrapolar essas 2 horas. E também tem que ter o intervalo. E se não tiver o intervalo na modalidade sem banco de horas também, tem que ser pago isso como hora extra. Não pode simplesmente a pessoa não fazer o intervalo. Esse é o intervalo intra-jornada. Daí tem o intervalo interjornada. O que é o interjornada? As horas de descanso de no mínimo 12 horas entre o final de um dia de trabalho e o começo do outro. Então, se você, por exemplo, está fazendo muita hora extra ou fazendo a dobra, isso vai prejudicar o teu intervalo interjornada. O que isso quer dizer? Que aquelas 12 horas vão ser, de repente, 8, de repente 6, aquelas horas de descanso. E o que isso significa? Essas horas têm que ser pagas como hora extra. Outra coisa que é muito interessante buscar um advogado trabalhista é para falar sobre a insalubridade. A insalubridade, por exemplo, tem algumas funções que as pessoas não sabem que tem, como, por exemplo, o açougueiro, que trabalha em câmara fria, soldador, que trabalha com solda. Então, ele trabalha com substâncias tóxicas, que são nocivas à saúde e, por isso, merece uma remuneração. Outra coisa também interessante é auxiliar de serviços gerais ou faxineira. Vários nomes essa função tem, mas faz a mesma coisa. Muitas vezes trabalha com lixo, banheiros de alta rotatividade. A pessoa tem direito à insalubridade. Por exemplo, se é uma auxiliar de serviços gerais ou uma faxineira, um faxineiro, que trabalha num lugar que não é de alta circulação de pessoas, não vai ter insalubridade. Mas se tiver mais do que 10 pessoas usando aquele banheiro, aí tem insalubridade. E claro, os acidentes de trabalho. O que é um acidente de trabalho? Aquele vinculado à função do trabalhador. Então, isso é importante consultar um advogado trabalhista. Me acidentei na empresa. Consulte um advogado para saber se aquilo é de fato ou não um acidente de trabalho. Pode não ser. Eu escorreguei na empresa. Mas se você só estava andando de um lugar para o outro e não era em razão da sua função, não adianta. Eu sou pintor e caí da escada. Tudo bem. Eu sou financeiro e caí da escada. Mas por que você estava em cima da escada? Então, aquilo não tem a ver com a tua função. Então, se aquilo não tiver a ver com a tua função, não é um acidente de trabalho. E também tem aquele acidente de jornada. Então, você se deslocando da sua casa para o trabalho é comparado a um acidente de trabalho. Porém, pode ter alguns desvios pequenos desse trajeto. Então, também, de novo, são questões que o advogado trabalhista vai conseguir orientar. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, nos sigam no canal, nos sigam no Instagram, no TikTok e até a próxima.